Vamos lá, vamos falar da Operação Lava Jato que acabou. Não, a Operação Mata Lava Jato. Tem que alterar o nome. Foi feita uma operação para matar a Lava Jato. Foi outra história. Isso. Outra operação matou a Lava Jato, Jean. Fala sobre isso aí, Jean. Então, Rafael Vasconcelos, ontem teve mais um tiro, né, no coração da Lava Jato, mais uma articulação daqueles ministros militantes do STF, aqueles que foram, em sua maioria, colocados pelo PT. São 7. O pior deles nem é do PT, nem foi colocado pelo PT, foi colocado pelo PSDB, que é o senhor Gilmar Mendes, que perdeu todos os escrúpulos. Ele já não esconde mais qual é a vontade dele. Ele chegou a dar uma declaração nesta semana, mais do início da semana, dizendo que o Brasil vai ter que devolver todo o dinheiro que os corruptos, que os ladrões, roubaram da nação. Roubaram do povo brasileiro, que está fazendo muita falta agora nos hospitais, né, na infraestrutura. A gente poderia combater a Covid com muito mais capacidade, com muito mais qualidade, se não fossem desviados dos cofres públicos, segundo os números, mais de R$1 trilhão. Esse valor de R$1 trilhão está englobando aquele dinheiro, aquela dinheirama toda que saiu do BNDES para financiar republiquetas com ditaduras, né? Como lá na África, Guatemala, Angola, Venezuela, Cuba. Essa gente que faz parte do comunismo aqui na América Latina, com braços também na África. Então, Rafael, a verdade é que existe hoje o sistema lutando contra a justiça brasileira. O sistema que eu digo é todas aquelas entidades, órgãos, grande mídia, que eram associados para dominar o Brasil, e de repente o povo brasileiro se rebelou contra isso em 2016, expulsou a presidente corrupta da época, elegeu um presidente que não fazia parte desse sistema, e agora o sistema quer pegar tudo de volta. E eu estou falando de parte do judiciário, estou falando de emissoras da grande mídia, de jornais da grande mídia, de artistas, de sindicatos, de ONGs, e tem mais gente por aí, de grandes empresários, empreiteiros que roubaram a rodo durante os governos do PT e do PSDB. Esse pessoal está querendo acabar com a Lava Jato, aliás, está querendo não, já acabou com a Lava Jato, para retornar ao poder e continuar corrompendo e roubando o Brasil. Rafael? Muito bem, Fabrício Rosa, eu me lembro que o pessoal, né, na época da Lava Jato, na época do Mensalão, do Petrolão, denunciou demais tanta corrupção que existia no Brasil. Como que você avalia, Fabrício, o fim da Operação Lava Jato? Bem, primeiramente é preciso dizer que todos nós temos que ser contra a corrupção. Eu trabalhei muitos anos na corregedoria da polícia, atuei em processos para mandar embora policiais corruptos. Eu acho que temos que, na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso sindicato, a gente tem que ser contra a corrupção e cortar na própria pele. Antes de responder isso, Rafael, eu queria parabenizar a TBC, dizer que várias televisões públicas do mundo, como a BBC, a France Television na França, a TVE na Espanha, enfim, várias televisões públicas no mundo têm feito isso que vocês estão fazendo tão bem aqui, que é dar espaço para a profundidade do debate, que é dar espaço para a diversidade no debate. Em relação à temática, é preciso que o povo brasileiro, o povo goiano, entenda que houve ali uma promiscuidade entre o promotor e o juiz. Quando nós ingressamos na faculdade de Direito, no primeiro semestre, o que a gente sabe é que a humanidade construiu a separação da figura do promotor, da polícia, do delegado, do juiz. Nem eu, nem você podemos ser julgados por aquele que nos acusa. Isso foi construído ao longo de séculos. Aquele que te acusa não pode ser aquele que te julga. Aquele que te acusa não pode ser interessado na causa. A isso nós chamamos de um juiz imparcial. O fato é que a chamada Vaza Jato, a Operação Spoofing, demonstrou que o Moro tinha interesse naquela causa. Tanto é que assumiu depois um cargo de ministro. Ele decidia pelo Ministério Público Federal, ele decidia até pela Polícia Federal. Além disso, o Dallagnol por muitas vezes afirmou que não tinha provas, mas que tinha convicções.
Vários outros absurdos jurídicos aconteceram nessa operação. Escritórios advocatícios sendo invadidos, escutas telefônicas ilegais, vazamentos seletivos, uma espetacularização de todo esse processo chamado Lava Jato. A sentença do juiz Moro, uma parcela enorme do judiciário brasileiro e dos juristas entende que é uma sentença frágil, não há provas, mas há convicções, há criação de algumas teses jurídicas que não existiam antes. Então, o fato é que esse processo tem uma série de violações de direitos e, sim, o STF agiu da maneira correta. Isso, para mim, não tem a ver com o ministro ter sido indicado pelo PT, porque há ministros que não foram indicados e que julgaram de determinada forma. O Fachin foi indicado pelo PT e julgou de outra forma. O fato é que nós precisamos, e isso não é algo de menos importância, nós precisamos ter um judiciário em que nós possamos confiar, nós precisamos ter uma justiça confiável e nós não podemos aceitar, para poder combater a corrupção, essa série de violações. E a gente tem que dizer que várias empresas do Brasil, da construção civil, especialmente da construção pesada, foram quebradas. Se houve um rombo aí de alguns bilhões, 40 bilhões talvez, na Lava Jato, o quebra-quebra, a quebradeira que virou de empresas no Brasil, esse rombo é muito maior. É preciso sim combater a corrupção, mas é preciso combater a corrupção dentro das regras postas pelo direito, porque fora disso é barbárie e é selvageria. Muito bem, Cristóvão do Espírito Santo, a sua opinião aí a respeito do fim da Operação Lava Jato. Fizemos papel de palhaço? E aí, ponto de interrogação, viu? Porque tem gente que às vezes não entende perguntas de um mediador. É uma pergunta para você responder sim ou não. O próprio PSOL, eu acho que foi feito de palhaço também. PSOL que combateu tanto aí, Fabrício, a corrupção, e combateu muito, e era a principal voz de combate à corrupção. Mas eu deixo a pergunta aí para o Cristóvão do Espírito Santo. Na verdade, Rafael, a gente tem que analisar isso num aspecto um pouco mais amplo. O STF é um órgão hoje, não a instituição em si que tem que ser respeitada, mas é uma instituição hoje que está completamente aparelhada, né, com um compromisso ideológico, um compromisso também geopolítico, que não pode ser ignorado, né? Não é à toa que estão usando os broches, né, da ODS, da ONU, nas suas lapelas. Então, na verdade, o STF se colocou como grande gestor do país, gestor do legislativo, gestor do executivo, e foi o grande seguro que a esquerda fez ao final dos seus governos. Ele é o grande garantidor das pautas de esquerda no Brasil. Isso é fato. Alguns podem concordar com essas pautas, outros podem discordar, mas que o fato está consumado, está. É o grande órgão garantidor. E a Lava Jato era um impedimento, né? Tanto para o avanço da corrupção no país, como era um impedimento para que candidatos, né, que são importantes para a esquerda hoje, pudessem ser lançados. E esse impedimento foi retirado do caminho. Porque se eu tenho um órgão que se colocar acima dos demais poderes, é claro que ele não deixaria esse obstáculo sem ser transposto, e foi o que ocorreu. Com relação ao processo em si, no mérito, ao contrário do que foi dito, os maiores escritórios do país tentaram anular esses processos e não conseguiram, porque tecnicamente o processo foi bem conduzido. Podemos discutir se foi um erro o Moro ter deixado de ser juiz em Curitiba para ser ministro da Justiça. Isso é uma outra discussão. Podemos discutir que talvez, até de uma forma ilegal, que foi através de hackers, conversas pessoais entre procuradores e juízes foram acessadas, né? Até uma discussão jurídica de se isso é válido, se puder usar isso no processo para poder anular. E é complicado porque nós perdemos o parâmetro, porque o parâmetro era o Supremo. Se o Supremo está aparelhado e enviesado, o que ele decide não é mais confiável no aspecto jurídico. Infelizmente é o que está ocorrendo. Então, independente de qualquer discussão, se colocar numa balança, essa destruição da Lava Jato faz de nós todos palhaços, sim. Palhaços que nós pagamos a conta. E realmente, a conta mesmo, o processo foi caro para ser conduzido. Isso tem um custo para a população, para o contribuinte. E para piorar, há o risco real de nós termos que devolver o dinheiro para os corruptos, já que o processo pode ser anulado. Então, quer dizer, a situação é desastrosa sobre todos os aspectos. O país está numa rota de colisão, infelizmente. Não dá para alegar que a questão é uma questão de imparcialidade, que é uma questão jurídica. Vai muito além disso, né? O direito já ficou de lado há muito tempo. Isso é uma questão política, ideológica, que está avançando contra o povo brasileiro. Essa que é a verdade. Lembrando, Pois não, Jean. Não, lembrando que
O Lula foi condenado em 2 ações, ele é réu em 6. Uma das ações ele foi condenado em 3 instâncias, a outra em 2 instâncias, por vários juízes diferentes. Lembrando também que quando o Sérgio Moro deixou de ser juiz e foi ser ministro da Justiça, ele já havia, a sentença ao Lula já havia acontecido mais de ano, bem antes, né, muito tempo antes dele aceitar o cargo. Lembrando que em 2016, aliás, 2014, quando a Operação Lava Jato começou, o atual presidente da República, que é culpado de tudo que acontece no Brasil, né, todo mundo culpa ele por tudo, ele era um mero deputado federal do baixo clero lá no Congresso Nacional. Então, hoje, tudo isso, o pessoal usa uma narrativa para justificar esse absurdo que está acontecendo. Agora, só mais um detalhe, Rafael. Essa semana não foi fácil, foi uma semana muito difícil, no sentido de muito trabalho, correria, muita pressão. A gente tem trabalhado muito aqui na agência, eu tenho muito orgulho disso, né? A gente tem se dedicado, todos nós, se dedicado a várias funções. E foi uma semana cansativa, mas graças a Deus eu me sinto realizado pelo trabalho feito. Agora, no final da semana, o senhor me solta que o PSOL é o principal partido de combate naquele período foi. No período do mensalão. Não acaba com o meu final de semana. Não, mas é verdade. Ou seja, não acaba com o meu final de semana, não. O pessoal estava no palanque com o presidente do PT, um corrupto condenado a 2 instâncias, pedindo voto para ele. Houve uma reaproximação. Me ajuda aí. Por conta do Bolsonaro, houve uma reaproximação entre o PSOL e o PT. O PSOL sempre foi o partido satélite do PT. O PT comia o pão e deixava as migalhas. O PSOL, PCdoB, Rede, comia as migalhas. Não faz isso comigo, não. Me ajuda aí. Tudo bem, eu respeito sua opinião, mas durante um bom período... Não acaba com o meu final de semana, não. Durante um bom período isso aconteceu. Houve um combate feroz em relação a... Bem, Rafael, o pessoal sempre teve independência. O pessoal sempre teve independência em relação ao PT. Isso não é uma narrativa. Basta olhar os fatos. O pessoal sempre lançou candidato a prefeito próprio, a governador, a presidente próprio, desde a sua fundação. O pessoal é de 2004. Nos primeiros turnos das eleições. Então não é. Não, só é um partido de não é um satélite. Com essa visão do Supremo. Indiscutível. Indiscutível. Sim, acontece que o pessoal também considera que o Estado Democrático de Direito, as leis constitucionais, o processo penal, isso que a gente chama de processo, que substitui a vingança privada, que substitui a luta no meio da rua, que substitui o julgamento em praça pública, o pessoal entende que o processo é absolutamente relevante para a sociedade brasileira. Então, do ponto de vista ideológico, na luta contra uma série de arbitrariedades que aconteceram na Operação Lava Jato, sim, o pessoal esteve ao lado do PT. Mas o pessoal, de fato, eu tenho muito orgulho desse partido, porque é um partido que desde o início não se alia ao grande empresariado, aos multibilionários, não se vendeu a esses bilionários para financiar as campanhas dos poucos deputados que existem nesse partido, e é um partido que sim vem denunciando a corrupção, tanto da esquerda quanto da direita. Quanto em relação à operação a spoofing ou a Vaza Jato, é importante dizer que nenhum promotor, nenhum procurador veio a público negar o conteúdo do que estava ali. De fato, é questionável a juridicidade, se aquilo ali pode ser aceito ou não, mas ninguém negou o conteúdo. Então parece, pelo menos dá a entender até agora, que tudo aquilo que foi feito ali, que é um absurdo, um juiz mandar no delegado da PF, mandar no promotor, falar para o promotor a data de determinada audiência, que tem que ser assim, que tem que ser assado, antecipar uma série de coisas, isso não pode acontecer. Eu espero que se um dia eu for julgado, se algum de nós que está aqui na bancada seja julgado, que o promotor não seja amiguinho e que não esteja mancomunado com o juiz. Isso não pode acontecer em qualquer processo democrático do mundo. E é importante dizer também que esse entendimento de que essa visão pró-Bolsonaro do mundo, ela não é majoritária, ela não é a visão única do mundo. A esquerda teve 45% dos votos, 21% da população não foi votar. Então, assim, essa visão não é uma visão majoritária, é preciso perceber e ter a capacidade de dialogar com aqueles que não pensam igual a você.
Pois é, mas o senhor já tá está no finalzinho. trazendo. Sim, O Cristóvão. senhor está trazendo o Bolsonaro aqui sem nenhuma razão. Nós estamos discutindo Lava Jato e estamos discutindo a questão da corrupção no Brasil. Então não tem sentido. O Jean está dizendo que o STF, está rendido à esquerda. É por isso que eu trouxe a questão aqui. Doutor Fabrício, tem um equívoco na análise do senhor. O senhor está analisando o fato como se fosse um fato asséptico, como se a discussão fosse só jurídica. O STF hoje é um órgão totalmente aparelhado. Eu queria até ouvir a opinião do senhor rapidamente. O que o senhor pensa da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, colega nosso? Como é que o senhor analisa essa prisão? Isso é de um inquérito em que o promotor e os delegados são os mesmos, né? Os mesmos agentes do processo. Como é que o senhor avalia a prisão desse jornalista Oswaldo Eustáquio? O senhor acha que foi uma prisão correta? O senhor acha que esse inquérito é legítimo? Olha, eu não conheço essa prisão, eu não sei de qual prisão o senhor está falando, mas eu mantenho essa mesma visão por princípios. Essa visão vale para todos, vale para mim, vale para você. Se tem um promotor, um delegado e um juiz que está junto, se tem um promotor, um delegado e um juiz que está junto em determinado caso, isso está errado. Não, no caso, juiz tem que ser uma figura desinteressada. As 3 funções, doutor. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de 30 segundos, eu até te pedi, Rafa, para dizer o seguinte, o pessoal que foi tão idolatrado aqui por alguns participantes do jornal, é um partido que os principais nomes do partido estavam no palanque do Nicolás Maduro, um ditador assassino sanguinolento na Venezuela, pedindo voto para ele, abraçando com ele, tem fotografia e vídeo esparramado no país inteiro. Um dos principais nomes do pessoal, o senhor Marcelo Freixo, foi acusado pela ex-esposa de ser espancada por ele. Ninguém do pessoal fala nada. Ele vive lá no Leblon, o bairro mais rico do Brasil, e vive no Copacabana Palace, bebendo champanhe de não sei quantos reais o preço da garrafa. Mas parece que não, ele é bonzinho. Por quê? Porque ele está na narrativa. Então, o PSOL é um PT piorado. Jean, eu não vou nem concordar nem discordar. Agora, em relação ao que eu falei, isso é muito óbvio. Se você acompanhou a Operação Lava Jato, o Petrolão, houve críticas, isso é público. Digita aí no YouTube, no Google. Então, eu posso gostar ou não gostar de determinado partido, mas eu não posso negar um fato. Isso existiu. Agora, também existiu uma reconciliação total do PSOL com o PT, depois que o Bolsonaro nunca se distanciou do PT. Depois que o Bolsonaro se tornou presidente da República. Foi um questionamento crítico para os dois lados. Aliás, o PSOL nasceu dentro do PT. O PSOL continua sendo citado. Eu acho que é importante ter cuidado com a fake news, com a responsabilização que pode ter do ponto de vista da esfera civil, de responder um processo, porque isso é uma fake news em relação ao Freixo. O Freixo é um grande companheiro. Inclusive, ele pediu desculpa. Isso é uma grande fake news, que ele bateu na esposa, isso não é verdade. A gente tá no finalzinho, agradeço a compreensão. E ameaça de processo é uma forma, inclusive. Eu sou jornalista, doutor. Inimigo. Você não vai calar o jornalista, você não vai calar o jornalista, não. Relógio é o não nosso ameaça, inimigo. não. Relógio é o nosso inimigo. Essa prática da esquerda tem que acabar no Brasil, de querer calar jornalista. Obrigado ao Cristóvão, obrigado ao Fabrício, faz parte o debate, por isso que o jornal é diferente, está conseguindo índices de audiência surpreendentes e arrebatadores. Júnior, um abraço, obrigado. Rafael, obrigado, um abraço. Acabei de receber uma mensagem aqui do Edicélio, ele ele assiste a TV Brasil Central, lá de Anápolis, pedindo para a gente mandar uma equipe lá, porque em Anápolis o sinal está oscilando. Chiquinho... Já tá aí também, viu? Já tá aí também? Então vamos lá, vamos montar o nosso time aqui, ó. Chiquinho, Panela, Rodrigo, Rafael e Delmira. Parece time de escalação de time de futebol, hein? Pessoal, vamos olhar então o Jataí e Anápolis, em respeito a quem paga os nossos salários, que é o cidadão. É isso aí. Né? E por falar em cidadão, rapidinho aqui, algumas participações, porque eles fazem o jornal conosco. Estou em casa, mas vou colocar a minha máscara por indignação aos hipócritas. Estamos juntos, Rafael. Um grande abraço para o meu ídolo, Jean Lopes. Enfim... É o meu também, viu? Eu tô impressionado. O homem faz tudo, ué. Até o Scratch agora. Tem a musiquinha de novo aí, não? É bonitinho. Então, obrigado. Muita gente. Quando a gente vive essas situações assim complicadas... Cristóvão, você joga bolinha, não? Nada. Você assistiu o Scratch de Ouro? Assisti. É? Eu ouvi no Radinho Continental. Né? Você vai assistir na TV agora, hein? Pois é. Rafael, eu estou aqui, não tem tempo de ler reportagem, mas eu estou com a reportagem aqui sobre a questão do Marcelo Freixo que eu falei aqui no ar. Inclusive, ele pede desculpa por eventuais atos de machismo contra a ex-esposa. Está documentado aqui. Eu, como jornalista, tenho o direito
de expressar minha opinião sobre qualquer assunto público no Brasil. Cita a fonte. E eu tenho o direito de pedir um almoço agora, daqui a pouco lá no Júnior, vai fazer almoço pra nós, Jean. Existem Vambora, várias fontes. Aqui eu estou em mãos, aqui é o Catraca Livre. Jean, nós Ok. vamos... Perfeito. Vamos lá, então. Vamos olhar o Caragari, que Michele hoje tem Bozon. almôndega parmejando. O Júnior mandou mensagem pra nós. Michele Bozon é com você. Tchau pra todo Tá mundo. Bom certo, final de semana. Rafael, obrigada. Bom fim de semana para você.